N'Golo Kanté, um dos jogadores mais humildes do mundo. E a história desse cara serve de exemplo para aqueles que pensam em desistir dos seus próprios sonhos. Nascido em Paris em 29 de março de 1991, Kanté é sem dúvida uma das referências do futebol mundial. Não só se destaca dentro das quatro linhas, com seus desarmes incríveis e seus passes certeiros. Diferente de muitos jogadores, o Kanté fora de campo, ele mantém uma simpatia incrível que cativa cada vez mais os fãs de futebol. E eu sou o Pedro 7F e hoje irei contar para vocês a história do jogador N'Golo Kanté. A infância desse cara não foi nada fácil. Em 1998, Kanté tinha apenas 7 anos e com essa idade, ele ajudava o seu pai a catar latinhas nas ruas. Seria a única forma de levar o pão de cada dia para dentro de casa. Quando a França ganhou a Copa do Mundo, Kanté e sua família conseguiu adquirir um bom dinheiro, juntando latinhas e garrafas PET, por causa das festas que a torcida fazia nas ruas de Paris. O título da França fez o garoto ficar fascinado por futebol. Eu tinha 7 anos quando a França venceu a Copa pela primeira vez, e eu estava tão empolgado que disse para os meus amigos, um dia eu também vou ganhar. E pouco depois da Copa, começou a surgir algumas escolinhas no bairro que ele morava. Foi quando o Kanté começou a fazer alguns testes no Rennes. Mesmo com muita timidez e muita humildade, Kanté era muito conhecido no time, e ele jogava até mesmo com os garotos mais velhos. Depois que Kanté chegou no time, a equipe começou a ganhar títulos, e durante as comemorações ele preferia ficar de fora. Apesar do futebol envolvente, os olheiros não se interessavam por ele por causa da sua altura. Mas ele não desistiu fácil dos seus sonhos. Alguns anos depois, ele foi jogar na base do Bologna, em 2010. Na época, ele tinha 19 anos e percebeu que se tornar um jogador de futebol seria muito difícil. Então ele continuou estudando e com muito esforço se formou em contabilidade. Kanté só parou de estudar quando subiu para o time principal do Bologna e começou sua carreira na terceira divisão do campeonato francês. Logo muitos começaram a perceber a agilidade e a entrega de Kanté no time. Em 2013, ele saiu da terceira divisão do campeonato francês e foi para a segunda divisão, atuando pelo Caen, e muitos diziam que ele era incansável, porque ele tinha uma velocidade incrível e atuava por todos os lugares do campo. Mas fora dos gramados, a simplicidade de Kanté era algo incomum no mundo do futebol. Ele iria para os treinos correndo ou então de patinete. O brasileiro Felipe Saad foi companheiro de Kanté no time. Ele disse, chamei ele para o meu aniversário. Era uma festa pequena, de repente chegou no restaurante com uma caixa de chocolate na mão, todo envergonhado, e disse, desculpa pelo presente, é porque eu nunca fui convidado para uma festa de aniversário antes. Depois de jogar 2 anos no Caen, em 2015 ele foi pro Leicester City da Inglaterra. O garoto que era catador de lixo foi jogar em uma das competições maiores do mundo, a Premier League. O pequeno Kanté foi um dos jogadores mais importantes da competição. O Leicester conquistou seu primeiro título importante. Depois disso, ele foi convocado para a seleção francesa. E o brilhante futebol do jogador encantou o gigante Chelsea. Por lá ele não decepcionou e se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo. Em 2017, o Chelsea ganhou o campeonato inglês. E novamente, N'Golo Kanté chamou a atenção do mundo. Apesar de ser menos badalado na seleção do que Griezmann, Mbappé e Pogba, Kanté é considerado pelo técnico Deschamps um dos principais jogadores do time. É aquele que faz a equipe funcionar, como um grande ladrão de bola e seus passes certeiros. Com a qualidade que mostra dentro de campo, Kanté é sem dúvida um dos principais meio-campistas do futebol mundial. O pequeno Kanté conquistou milhares de fãs ao redor do mundo, pelos seus feitos em campo e sua humildade única. Depois de um jogo do Chelsea, ele planejou ir para Paris e a viagem seria de trem. Mas ele perdeu a hora do embarque. Foi quando ele decidiu ir para Mesquita, e lá acabou sendo conhecido por alguns fãs, e um deles chamou Kanté para ir para sua casa. Por lá ele jantou e assistiu o VT dele do jogo do Chelsea, e até mesmo jogou uma partida de FIFA. Uma vez, Kanté foi até um restaurante, e o dono do restaurante era torcedor do Chelsea, e ele convidou Kanté para o casamento da sua filha. Só que o jogador recusou, porque teria uma partida para ser disputada na mesma semana. Porém, Kanté teve uma lesão antes do jogo e desfalcou a seleção francesa. De repente, ele resolveu mandar uma mensagem para o dono do restaurante, perguntando se o convite ainda estava de pé. O jogador compareceu à celebração, cumprimentou os convidados, tirou várias fotos e fez a alegria de muita gente.
O título que faltava para Kanté era a taça orelhuda da Champions, e ele acabou conquistando ela na final contra o Manchester City. E Kanté novamente foi um jogador incrível, o mais importante do time do Chelsea. Ele foi eleito o melhor em campo 4 vezes seguidas, inclusive na final. Enquanto muitos jogadores compram carros de luxo, Kanté tem apenas um Mini Cooper, e ele vai para os treinos com seu carro e desfila nas ruas da Inglaterra. Apesar desse esporte proporcionar bens materiais e ostentação, N'Golo Kanté evita os luxos. E a sua maior riqueza e virtude é a sua humildade e sua simpatia, e sempre com um sorriso espontâneo no rosto. Hoje Kanté é uma inspiração para os jovens que tiveram uma vida difícil como ele, mas nunca deixaram de lutar pelos seus objetivos. Em 2018, ano de Copa do Mundo na Rússia, Kanté teve um papel fundamental no time francês, e os próprios companheiros falaram que sem ele a conquista não seria possível. E na comemoração do título, Kanté, como sempre muito tímido, estava com vergonha de pedir a taça para tirar uma foto, mas com a ajuda dos seus companheiros, o momento foi registrado. Bom galera, vocês conheceram a história de N'Golo Kanté, um dos jogadores mais humildes do mundo, e com certeza serve de exemplo para aqueles que pensam em nunca desistir dos seus próprios sonhos. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, e se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, compartilha com algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima!